Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein? O São Paulo Futebol Clube, ele tem agora um ponta sendo emprestado, um ponta sendo negociado, coisa que vai mudar bastante internamente, uma vez que o São Paulo ele precisa abrir espaço para jovens promessas, jovens talentos ali da equipe de base. E o jogador saindo, ele muda muito. Com isso também nós temos a volta de um jogador que muda o esquema tático do São Paulo, sabia? O São Paulo tem um retorno agora de um velho conhecido que joga numa posição específica, cujo técnico do São Paulo já esboçou tirar o terceiro zagueiro. Tá bom ou você acha que não? Que ainda falta um pouco? Então beleza, o Muricy Ramalho ele deu uma entrevista bastante controversa, ele fez umas ponderações ali que eu não concordo de jeito nenhum com a postura dele e também com a postura que o São Paulo tem em relação a algumas coisas. Então vamos lá que vai ser um vídeo muito top. Evangelos Marinax assinou um pré-contrato, vai ser um vídeo bastante completo. Chega comigo então, vamos lá, vamos começar? Olha só, o São Paulo, ele empresta lá pro Vitória da Bahia o Eric, aquele ponta-direita que veio do Ceará. Você lembra que quando nós tínhamos o nosso ex-técnico, né? E aí ele pediu o Eric lá no Ceará, o São Paulo foi e trouxe o Eric. O nosso ex-técnico pode estar voltando para o São Paulo agora e não terá o Eric, então caso ele volte agora. Olha que coisa curiosa. Mas enfim, enquanto o nosso técnico aí é o Luiz Zubeldia, né? Ele não usou o Eric, não utilizou e quando colocou, convenhamos também, o Eric ele não entregou absolutamente nada. Eu sou um dos caras que perdeu a paciência completa com o Eric no último jogo contra o Palmeiras. Ele não tinha força no pé para erguer uma bola. Cruzamento, ele não conseguia cruzar a bola no Caleri. Meu amigo, você tem uma função na sua vida, é tocar no Caleri, cruzar uma bola. O cara entrou descansado, aquecido, aqueceu antes de entrar, entra descansado, pega uma bola e vai cruzar, a bola não chega, não ergue, não consegue subir, então manda embora mesmo. O Eric absolutamente afobado em todos os lances, desde que chegou no São Paulo. Alguns gols ele até fez, deu assistências, mas sempre afobado, sempre ligado no 220, acelerado, numa frequência diferente do time. Ser rápido, eu acho excelente. Ser afobado, você atrapalha e muito. O Ferreirinha, que pra mim é um ótimo jogador, tá? Ele está também afobado. Não sei se é a vontade enorme de buscar de novo espaço no São Paulo e tal. Ele também está afobado. Então, Ferreirinha, fica aí o alerta que o Eric já foi embora do São Paulo, foi pro Ceará, pro Vitória da Bahia. E você fique esperto também, porque você tem que voltar a jogar rápido, mas com calma. Olha pro Oscar, que o Oscar te dirige aí no campo, o Lucas coordena com você também, não precisa ser burro, não precisa ser doido da cabeça. E o Eric, ele era isso. O Eric, ele pegava a bola, era aquele all-in, lembra do all-in, todos dentro? Ele pegava a bola, era chutão pro gol. Não importa aonde, cortava um cara pra esquerda dele e balão pro alto, corta pra esquerda, balão pro alto. Isso não precisa. Isso é claramente um jogador que se você pegar o treino do Eric, ele não é isso aí. Ele não é assim no treino. É que chega no jogo, o cara sente o peso da camisa do São Paulo, se afoba assim e chuta a bola pro alto. É isso que nós vemos no Eric, é isso que nós estamos vendo no Ferreirinha e é isso que nós não estamos vendo no Rian Francisco e no Lucas Ferreira também. O Lucas Ferreira, ele meio que desbanca o Henrique Carmo, que era um substituto automático pro Eric, né, na ponta direita do São Paulo. Só que o Lucas Ferreira, ele sobe da equipe de base mais ou menos sendo um Bruno Henrique, vou dizer assim. Lembra do Bruno Henrique? Esse menino Lucas Ferreira, ele sobe me lembrando do Bruno Henrique. Até foi equipe de base do Flamengo, esse aí também, o Lucas Ferreira. Quando ele sobe na base já, ele demonstrava mais velocidade, mais força física do que os outros e um excelente chute. Do nada, ele sobe e o que ele me mostra no profissional, nos raríssimos momentos que o técnico, o inimigo da base aí, que o técnico atual, o inimigo da base, inimigo dos títulos, o que ele me mostra? O Lucas Ferreira, quando ele entra nesses raros momentos, essa miséria que é entregue para ele poder jogar e fazer a carreira dele, é que ele é mais rápido que os outros, que ele é mais forte que os outros e que ele tem um excelente chute. Na base, quando ele fazia gols, o goleiro mal se mexia. Era uma pedrada, um petardo que vinha, um tiro, um canhão. E aí, do nada, ele, quando só profissional, no último jogo que ele jogou também, ele deu uma bolada no travessão, chutando de fora da área. Nem estava bem no jogo, deu uma butinada de fora da área, a bola pega no travessão, mostrando mais
tranquilidade que o Eric, mostrando mais segurança de futebol e coisa que o São Paulino pode esperar dele é sempre ser mais rápido que os outros e ter um chutão. Não lembra, mais ou menos, o Bruno Henrique? Aquele cara que não é elástico pra driblar, né? Ele não tem aquela elasticidade do Ococha. Você não vai saber quem é o Ococha. Do Ronaldinho Gaúcho. Você não vai saber quem é Ronaldinho Gaúcho. Esse drible curto do Falcão, do Salão, ele não tem isso aí. Agora, quando ele pega pra correr, ele parece o Bruno Henrique, ele parece o Robin. É aquele drible que corre realmente mais que os outros. Então sou sim um entusiasta do Lucas Ferreira ser um jogador do São Paulo agora e brigar a posição de titular, tá? Você fala assim, Juba, você tá maluco, cara? Que posição de titular? Sim, se o São Paulo, na hora que ele trocar esse técnico aí, que o Luciano não for mais as pirâmides do Egito, não for mais o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, sabe? Quando ele não for mais o, sei lá, o Grand Canyon, a oitava maravilha do mundo, quando o Luciano ele for um jogador normal, que ele tiver que provar pra jogar, aí sim você vai ter um Oscar e um Lucas, pode tirar um zagueiro, colocar na frente um centroavante, Rian, Caleri, André Silva, com outro ponta. Aí o Lucas Ferreira brigaria a posição com o Ferreirinha só. Não tem que, mas pera, o quarteto mágico, 3 zagueiros, não precisa de nada disso. Precisa jogar quem tá melhor. E no São Paulo hoje não é isso. Hoje joga o rei, né? O rei do ouro aí, o rei máximo da camisa 10, tem que jogar ele. Então se tiver que agora perder a posição Ferrarese, porque voltou o Luiz Gustavo, vai acontecer. Não se iluda. Então, pelo menos eu tô feliz porque o Lucas Ferreira vai ter mais espaço aqui agora. Antes de falar do Muricy, do Marinax, coisa legal agora também do Rian, o Luiz Gustavo voltou, você tá sabendo já, né? O Luiz Gustavo teve uma fratura no dedo, voltou pra jogar agora e já no jogo treino, nos treinos, o Zubeldia esboça o Luiz Gustavo como titular do time do São Paulo. Uma vez titular, você faz a conta aí, vai no dedo, vai goleiro, zagueiro, volante, meia, atacante e tal. Você vai ver que vai faltar um espaço, porque o Luiz Gustavo volta e o Oscar deve ir pra meia, porque o Alisson não vai sair do time, o Luiz Gustavo volta como titular. Então já são 2 volantes. Lucas e Oscar, hoje, em tese, deveriam, pelo menos, tô pondo um cafezão aqui, deveriam ser intocáveis, né, o Lucas e o Oscar. E acho até que hoje ainda não dá pra mexer com eles, nem esse técnico aí seria capaz de tirar Lucas e Oscar do time do São Paulo. Então, 2 volantes, Lucas, Gustavo e Alisson, Lucas e Oscar de meia. Aí Caleri também é um dos intocáveis. Você pode perceber que o Luciano também é um dos intocáveis. Então, se jogar Luciano e Caleri, Lucas e Oscar, Luiz Gustavo e Alisson são 6. 2 zagueiros, 7 e 8. 2 laterais, 9 e 10. Acabou. Não tem Ferrarese, percebe? Então, o técnico do São Paulo, que com o quarteto mágico não ganhou nada, com o quarteto mágico, inclusive, o Oscar de volante tomou goleada do Santos, com o Oscar de volante foi eliminado do Palmeiras, ele deve tirar o Oscar de volante agora. Mas, com o Luiz Gustavo voltando, quem deve sair do time é o Ferrarese e não o Luciano, porque deveria ser mantido um sistema de jogo que ganha. O sistema de jogo que tem ali os 3 zagueiros. Fica mais firme. Oscar e Lucas com liberdade. Pro Caleri, ou pro André Silva, que jogou contra o São Bernardo e fez 3 gols, 2 valeram. Ou o próprio Caleri, que jogou também contra o Novo Horizontino, e nós ganhamos um sistema de 3 zagueiros. Agora deve perder o terceiro zagueiro, o que é mais uma das pataquadas de um técnico que tá muito, muito longe de demonstrar algo que você fala, cara, que bacana, vamos ganhar agora, né? Vamos ver, vamos ver. Bom, Marinax agora, a chance para Rian Francisco e Muricy Ramalho. Olha que discussão top. Vou tomar um café, dê um gole no seu café também aí, vem comigo. Um cafezinho quentinho para aquecer a garganta faz muito bem, não faz não? Meus amigos, é o seguinte, o Muricy Ramalho deu uma entrevista que ele teria dito, ele falou mais ou menos assim, mais ou menos, tá? Eu não falo com o Zubeldia sobre esquema tático, técnico. Alguns jogadores vêm se consultar comigo, vêm tirar umas dúvidas comigo, e eu falo. Pro jogador que vem falar comigo. Pro Zubeldia eu não falo nada. Cara, acho que a postura do Muricy Ramalho, apesar de ser ética, ela é completamente incorreta. Mas assim, 200%, o maior erro da vida do Muricy Ramalho, no futebol, lógico. O maior erro da vida do futebol do Muricy Ramalho é esse aí. Muricy, eu vou falar pra você agora diretamente, olhando no seu olho, caso você assista, e o torcedor do São Paulo fale o que preferir aí, dê sua opinião, mas dê mesmo sua opinião. Nós temos que mudar esse quadro pra quem concorda comigo. O Muricy é chefe do Zubeldia.
O Muricy, ele não é o cara mais bonito do mundo, mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo. Ele tá ali, não é porque ele chama Muricy Ramalho, é porque ele tem uma trajetória vencedora como técnico na vida. Então, você tem um incapaz aí como técnico, tá, ele é capaz, mas não vou falar isso não. É que pra defender o Zubeldia, pra você defender, como eu vejo que alguns defendem, ele tem que ser remunerado, tem que ganhar dinheiro pra defender o Muricy, como defendem alguns aí. Não é possível defender um trabalho que agora vai mudar de novo o sistema tático e nós de novo estamos no começo de um trabalho de um cara que tá 1 ano no São Paulo. Mas, Muricy, pra você não tá aí porque você é São Paulino. Eu também sou São Paulino. Eu não tô aí. Você está aí. Porque você é um técnico vencedor. Então, quando você tem um técnico, um subordinado, um subalterno, aí, um cara que tá aí, mas que não tem a sua rodagem, ele precisa sim se consultar com você. Você tem que sim ser o coordenador dele. E quando você fala coordenador, que eu acho que é o seu cargo, é para coordenar. Você coordena o trabalho. Então, não ter o Muricy Ramalho como técnico por uma questão de saúde, beleza. Agora, não ter o Muricy como coordenador, você tá aí pra quê, então? Pra que você está aí? Você tá vendo o barco afundar. Você sabe que nós colocamos o Jandrei contra o Velo Clube e tomamos 3 gols. Você sabe que era pra ter entrado com o time reserva contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, contra a Ponte Preta reserva. Ponte Preta já classificado. Era pro São Paulo ter descoberto quanto o Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, eles podem entregar no time principal do São Paulo, jogando contra jogadores profissionais. Você sabe que foram erros atrás de erro. É time reserva contra a Red Bull e titular contra a Inter de Limeira. Isso não existe. Você tem o Inter de Limeira e Red Bull. Qual que é o que vai titular? Qual que é o que vai reserva? Você já sabe disso. Você sabe que foi um erro grave colocar o Oscar de volante contra o Santos. Nós tomamos 3-1. Você sabe que foi um erro grave ter poupado Lucas e Oscar contra o Palmeiras na fase classificatória. O Palmeiras pode ser campeão paulista. E quando nós tínhamos a chance de empacotar esse time, nós não empacotamos na fase classificatória e fomos eliminados por eles. Tá? E você sabe que o Lucas e o Oscar era pra ter jogado na fase classificatória. Você sabe que não era pra ter jogado o Jandrei contra o Velo Clube. Você sabe que era pro São Paulo estar muito mais descansado contra o Palmeiras se tivesse poupado contra o Velo Clube e contra a Inter de Limeira. Você sabe que era time reserva contra a Ponte Preta quando jogou no Morumbi. Você sabe que não podia com o time principal contra a Ponte Preta no Morumbi tomar um 2-1 de virada. Você sabe que sim, era pra ter feito o time principal contra o Novo Horizontino e que de jeito nenhum era pra ter tirado um volante contra o Palmeiras, porque a tática de 3-6-1 deu certo contra o São Bernardo, 3-1 pra nós, e também contra o Novo Horizontino, que nós ganhamos de 1-0 e eliminamos o Novo Horizontino. Contra o Palmeiras, muda a tática. Perdemos com o gol roubado, mas mudou a tática. Então, Muricy, você sabe que o barco tá afundando. Você sabe que não pode o Luiz Gustavo voltar pro time agora e tirar o Ferrarese do time. Que tem que colocar o Oscar, o Lucas e o Caleri na frente. Ou o outro centroavante. Mas não pode tirar o Ferrarese e pro Luciano jogar. Você sabe, quando você fala que o Luciano é um camisa 8,5, quase 9, você sabe que ele é atacante. Você sabe que ele não é meia, que ele está atrapalhando o Oscar. Você sabe disso. Então, quando você fala que você não dá opinião pro Zubeldia, você está errado. Você não pode mais ser técnico. Pô, nós respeitamos pra caramba a tua saúde em primeiro lugar. Te amamos, cara. Queremos você vivo mais 200 anos. E bem, na praia, com a sua mulher, tua brejinha, lindo. Mas você não pode largar o São Paulo à deriva. O Júlio Casares e o Belmonte, quando contrataram esse técnico e seguraram, já fizeram isso. Mas você não. Você é o coordenador desse cara aí. Você é o coordenador dele. Você tem que pôr a mão na consciência e pensar o que nós estamos passando. Não é normal o jeito que nós perdemos para o Atlético Mineiro a Copa do Brasil no passado. Nós não tivemos um técnico que chegou, motivou os caras e colocou para jogar e deu super certo? E fomos campeões da Copa do Brasil? Vai largar o São Paulo à deriva e vão só olhar quando é tarde demais? Aí vão demitir esse cabra aí do nada, brigando para não cair? É esse o coordenador Muricy? Você fala que você trabalha pra caramba, tem que coordenar. Não é pra trabalhar pra caramba sei lá, ficar com o Rui Costa escolhendo jogador, não. Jogador nós já temos. Aos montes. E se não tiver, tem na base, aos montes. O que você tem que fazer, senhor Muricy Ramalho, monstro sagrado,
É coordenar esse Zubeldia aí que não tem título na vida. Tem 2 aí com a LDU no passado, retrasado. Faz um ano que esse cara tá no São Paulo e ninguém faz a menor ideia de qual que é o time que vai entrar no jogo que vem. Só sabemos do Luciano, mais nada. Não sei se é o Rafael ou o Jandrei, sei que é o Luciano. Não sei se é o Sabino ou o Alan Franco, sei que é o Luciano. Não sei se é o Tressol ou o Arboleda, sei que é o Luciano. Tá certo isso aí, Muricy? É assim que você ganha título? Você que era o cara do 3 zagueiros, 2 volantes. Você ganhou 3 brasileiros com 3 zagueiros. Você sabe muito bem que você mudou o DNA do São Paulo para um time que não tomava gols. Será que você não pode coordenar o seu funcionário aí, não? O Evangelos Marinax fechou o pré-contrato com o São Paulo, então a coisa tá ficando boa. E misteriosamente, o Eric é emprestado pro Vitória da Bahia. Misteriosamente, vai sobrar espaço agora, talvez para Henrique Carmo e também pro Lucas Ferreira. Misteriosamente, o São Paulo começa agora a emprestar jogadores já rodados para poder liberar espaço na equipe de base. Então pode ser que esse Evangelos Marinax tenha vindo não só como um investidor, um cara que vai dar uma grana pra gente, mas sim como um cara que quer ver o retorno financeiro dele ser convertido com sucesso, bom trabalho, uma equipe de base realmente dando frutos, que a equipe de base do São Paulo sempre fez. Dar frutos é colocar o cara pra jogar, ele ser vencedor e ser vendido de uma maneira diferente como foi o William Gomes e o empréstimo inexplicável até hoje do João Moreira, lateral direito. O William Gomes por 9 milhões de euros, com o Evangelos Marinax agora não vai acontecer, tá? Não pode acontecer. Pegar 9 milhões, dividir 40% pra ele, não dá 4 conto mais ou menos, até um pouco menos. Dá 3 e pouco. Pra ele, 3 e pouco não é nada. Não é nada, 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 nada. Então não vai ter mais esse tipo de venda com esse cara chegando pra comandar. Então ele tem sim que mandar. Eu vi gente falando, Juba, eu tô preocupadíssimo que o São Paulo vai mandar 40% da base pro Evangelos Marinax. Vou falar uma coisa, era melhor mandar 100 talvez. 100%, porque aí o São Paulo ia ter o jogador. Lógico que não, mandar 100, né? Mas o que não pode é ficar na mão do Júlio Casares do Belmonte vendendo o William Gomes como vendeu, emprestando o Moreira como emprestou, dispensando Palmberg, Thales Vander, Enzo Boer, mandando embora, assim, de maneira vexatória, por 20 milhões de reais, um cara igual o Neverton. Isso é o que não dá. É isso que não pode acontecer mais. É você pegar o Luan e Elisiero, que foram campeões do último Paulista que nós ganhamos, que não são também. Nossa, cada jogador! Não é. Mas também você pegar o Luan Elisiero e falar, eu acho que o Bobadilha e o Marcos Antônio são melhores. Não são. Só que não custaram nada. O Bobadilha custou 10 conto. O Marcos Antônio vai custar 25. E quem que tá mais próximo de São Paulo? Luan Elisiero ou Marcos Antônio? Fala comigo aí. Vem, Marinax, pode vir. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!